Alguma vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Eu e minha equipe passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs. E a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso, são os governos que os mantêm ocultos, classificando e descartando relatos de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo nosso espaço sideral. Mas qual o objetivo deles? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem anônimos? Juntem-se a mim na busca por todas essas respostas dentro dos expedientes secretos. Desde o início dos tempos, duas preocupações têm rondado a mente da humanidade. De onde viemos? E estamos sozinhos no universo? Talvez, para tentar responder a essas perguntas, a conquista do espaço se tornou um objetivo principal dos governos da Terra. O que ninguém esperava era que estaríamos acompanhados muito de perto durante as nossas missões. Em 1984, Ronald Reagan pediu uma estação espacial para a NASA. 14 anos depois, a Rússia lançou o primeiro módulo por meio da Agência Espacial da Federação Russa. E esse foi o início do projeto da Estação Espacial Internacional, também conhecida como ISS, de acordo com suas siglas em inglês. A estação espacial se tornou verdadeiramente internacional quando vários países começaram a contribuir na fabricação dos componentes para montá-la. Grande parte da Agência Espacial Europeia participa desse projeto. Alemanha, Itália, França, Espanha, Suíça, Suécia e Reino Unido, entre outros. Têm se dedicado a desenvolver os componentes para montar a Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial, que começou como um tema de pesquisa científica, foi posteriormente dedicada a assuntos comerciais no espaço, bem como a questões diplomáticas e até mesmo turismo espacial. Orbita a 400 quilômetros acima da superfície da Terra, pesando 450 toneladas e chegando a ser maior do que um campo de futebol. Pode acomodar até 6 tripulantes e alguns visitantes. Atualmente, vale cerca de 150 bilhões de dólares. Começou com a união de 2 módulos, 2 cápsulas, mas tem a capacidade de continuar crescendo e, de fato, atualmente está sendo expandida. A ISS é o maior objeto artificial no espaço, pelo menos criados por nós, seres humanos. Agora, os OVNIs não são só observados no céu do globo terrestre, mas também são observados no espaço. As imagens que os cosmonautas russos conseguiram da Estação Espacial Internacional são relevantes. Em várias ocasiões e de diferentes ângulos, eles puderam observar um fane enorme em forma de cilindro que parece acompanhar a estação espacial todo o tempo. Ou será que está vigiando a estação? O cilindro que se aproximou da estação espacial tinha um movimento próprio. O tempo passava e o cilindro mudava de posição.
E as conclusões indicam que aquele objeto não pertencia a nenhuma das nações participantes. Era um objeto de fora da Terra. O que a estação espacial grava pode ser visto da Terra, porque a transmissão é contínua e as câmeras estão abertas. Então, muitas pessoas podem ver essas imagens que estão sendo gravadas pela estação espacial. O evento é conhecido como o incidente do OVNI cilíndrico. E a grande quantidade de gravações que começaram a circular pela internet só poderiam levar a uma pergunta: o que realmente é essa nave? A NASA não fez nenhuma declaração oficial sobre esse assunto. Mas como pode não existir uma resposta para uma coisa que acontece praticamente desde a criação da Estação Espacial Internacional? Em 14 de novembro de 2020, foi possível registrar um OVNI enorme cruzando diretamente em frente a uma das câmeras da Estação Espacial. Ao analisar o objeto, podemos perceber que é um objeto alongado, em forma de cilindro e que tem a cor âmbar. Parece ter 4 luzes na parte traseira, alinhadas, e uma luz mais brilhante na parte da frente, que aparenta guiar esse percurso. Analisamos o objeto e percebemos que ele não possui características correspondentes a uma nave terrestre conhecida, lixo espacial, algum cometa ou fenômeno natural. Também é interessante notar que ele parece seguir a linha do horizonte, o que indica que pode estar em órbita ao redor da Terra. No dia seguinte a esse avistamento, e apenas algumas horas depois, foi registrado um segundo evento, muito mais incrível. As câmeras da Estação Espacial Internacional transmitiram ao vivo a passagem de centenas de objetos luminosos. Eram objetos que podiam ser comparados com as estrelas, que também apareciam na imagem, mas não tinham nada a ver com elas. O brilho era muito mais intenso. Se deslocavam a uma velocidade incrível e, portanto, não parecia coincidir com nada do nosso mundo. Estava sendo transmitido ao vivo, havia centenas de pessoas assistindo, então é impossível que fosse uma coisa inventada. Em 21 de fevereiro de 2019, um astronauta estava gravando um vídeo de uma das escotilhas da estação quando registrou a passagem de 3 OVNIs se deslocando em uma velocidade extraordinária. Eram objetos em forma de bumerangue de cor escura. Quase um ano depois, em 19 de agosto de 2020, o cosmonauta russo Ivan Wagner estava gravando uma manifestação da aurora boreal sobre a Antártida quando registrou a passagem de um fenômeno magnífico. Ivan Wagner capturou 5 luzes que se moviam de maneira transversal em relação à esfera da Terra. Os mais céticos apontaram que poderia se tratar dos satélites Starlink da empresa SpaceX. No entanto, sabemos que esse trem de satélites se desloca em uma órbita baixa e paralela em relação à Terra. E esses objetos não faziam esse movimento. Era transversal e superior ao que seria a visão dos satélites. Em 16 de novembro de 2020, foi possível registrar um objeto misterioso que se aproximou bastante da Estação Espacial Internacional. É possível ver como o objeto vai se materializando, como se estivesse invisível e aos poucos fosse saindo daquela camada de invisibilidade. É um objeto de forma alongada e com pontas nas extremidades, e que fica perto da Estação Espacial Internacional por um tempo e depois desaparece aos poucos, assim como se materializou.
Mas essa não foi a primeira vez que esse objeto foi registrado pelas câmeras da Estação Espacial Internacional. 2 anos antes desse avistamento, aconteceu outro muito parecido também perto da Estação Espacial Internacional. Era um objeto que parecia estar se afastando da órbita terrestre. Ficava cada vez mais distante até finalmente desaparecer no horizonte. Ou seja, sim, já foram registradas aparições de objetos desse tipo em outras ocasiões. Um dos avistamentos mais surpreendentes e indiscutíveis aconteceu em 21 de fevereiro de 2020. Naquele dia, foi registrada a presença de um objeto voador não identificado que acompanhou a viagem da estação espacial durante quase 20 minutos. Naquele momento, a Estação Espacial Internacional estava se movendo a uma velocidade de 27.500 km por hora e estava a uma distância de 430 km da Terra. O objeto parecia manter a mesma velocidade e altitude que a Estação Espacial Internacional. Tem um momento em que ele desaparece de vista, parece que está se afastando e some completamente, mas os técnicos conseguem focá-lo novamente no momento exato em que o objeto emite um forte feixe de luz até finalmente desaparecer. Os especialistas da NASA, analisando a trajetória dessa missão, determinaram que se tratava de lixo espacial e que não poderia, nesse caso, ser relacionado a fenômenos ufológicos. Apesar das interpretações diferentes, é certo que o incidente continua sendo motivo de debate entre ufólogos e cientistas. A NASA tem sido ambígua em algumas ocasiões. Eu acredito que existem 2 grupos dentro da própria NASA. Aqueles que querem revelar a verdade do que aconteceu e aqueles que querem encobrir essa verdade e não querem divulgá-la para o mundo. No entanto, alguns desses encontros entre astronautas e OVNIs foram registrados na documentação oficial das missões. Durante a coletiva de imprensa, realizada ao final da missão STS-115, que aconteceu em 2006, a astronauta Heidi Marie Stephanie Sheen Piper desmaiou justamente no momento em que estava prestes a relatar os detalhes do encontro que tiveram com um objeto estranho no espaço. Era uma coisa que, vocês sabem, nunca havia sido vista. E quando finalmente atravessei a porta, eu percebi que havia algo diferente também. E eu presumi que aquilo não poderia acontecer, levando em consideração o treinamento da equipe. E então eu... Cuidado. Segura ela, segura ela. Minutos depois, a astronauta tentou retomar o microfone para continuar seu relato, mas voltou a passar mal e precisou ser retirada da sala sem que houvesse qualquer declaração oficial sobre o ocorrido. Está claro que a mulher sofreu algum tipo de estresse pós-traumático. Mas que tipo de experiência aterrorizante ela pode ter vivido no espaço? Por que ninguém nos conta nada? Já estão acostumados? Já sabem? Ou se trata de alguma coisa sobre a qual é proibido falar? Quantos de vocês ainda acham impactante saber que houve humanos pisando na Lua? A exploração espacial está, sem dúvida, repleta de feitos impressionantes. A maioria deles acompanhados e observados muito de perto pelos OVNIs. A exploração do cosmos é um tema cada vez mais frequente na história da humanidade. Diversos países têm contribuído significativamente nesse assunto. Com o avanço da tecnologia, conseguimos observar o céu não apenas da Terra, mas também enviamos sondas espaciais para nos aproximar dos planetas na intenção de analisá-los com grandes detalhes. 3, 2...
Hoje é normal assistir aos lançamentos de foguetes das estações espaciais de diferentes países. Não apenas de programas governamentais, mas também de empresas privadas que buscam estabelecer o turismo espacial. Quando olhamos para o céu atualmente, além de ver planetas e estrelas cuja luz nos chega do passado, também observamos satélites e restos de espaçonaves que um dia foram tripuladas e agora são lixo espacial. E sem falar dos OVNIs, que agora são chamados de FUNIs. Fenômenos aéreos não identificados, que assim como nós observamos o cosmos, também nos observam muito de perto. No entanto, para entender a atualidade espacial, precisamos voltar no tempo. Tudo começou há mais de 6 décadas. Naquela época, a competição para ser o primeiro país a estabelecer sua presença na Lua era crucial para confirmar a supremacia ideológica no contexto das tensões políticas na Terra. A corrida espacial acelerou durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a então União Soviética iniciaram uma disputa para demonstrar quem tinha maior superioridade tecnológica. O lançamento do Sputnik 1 ao espaço marcou o primeiro grande passo que abriu a conquista do espaço exterior. O programa Mercury dos Estados Unidos foi um esforço para alcançar a União Soviética na corrida espacial, com o objetivo de enviar o primeiro astronauta ao espaço exterior. E foi lançado. Já está iniciando a subida. Boa sorte a todos. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Foi em 1969 que os Estados Unidos, por meio da NASA, conseguiram levar Neil Armstrong à Lua, conforme indicado na placa que deixaram na superfície lunar. Foi um pequeno grande passo na conquista do espaço. Desde sempre, os astronautas estão acompanhados de instrumentos científicos de vanguarda. Graças a câmeras muito especiais, esses exploradores capturaram algumas das imagens mais belas e extraordinárias que já vimos, abrindo assim uma janela para as maravilhas do cosmos. Mas também para os mistérios que, pouco a pouco, vieram à tona. John Glenn foi o primeiro astronauta a ir para o espaço. Deu 3 voltas ao redor da Terra. Mas desde que decolou, ele revelou que objetos pequenos, muito brilhantes, estavam seguindo a nave. Na época, disseram que eram só cristais que tinham se fixado na janela da cápsula, mas, na verdade, a NASA nunca vai admitir que os astronautas viram coisas inexplicáveis. Na etapa seguinte, foi criado o Projeto Gemini e uma questão curiosa foi relatada. 3, 2, 1, 0. Ignição iniciada. E decolou. Muitos fatos foram registrados com os astronautas e na Gemini 4. O astronauta Jim McDivitt relata ter visto um cilindro. Ele fica surpreso e relata a Houston sobre um objeto desconhecido, um FUNI. O centro de controle responde, sim, já sabemos do que se trata. Assim, mais uma vez, tentaram silenciar essa voz que testemunhou ter visto esses objetos cilíndricos no espaço. Além disso, dentro do projeto Gemini, também foi revelado que, em algumas ocasiões, as câmeras da espaçonave captavam uma espécie de sombra nos cantos, algo que não podiam definir claramente. Mas eu suponho que isso indica que a nave estava sendo acompanhada por objetos desconhecidos. Os cientistas da NASA argumentaram, com base na trajetória da missão, que era mesmo lixo espacial e que não tinham nenhuma evidência de que eram OVNIs.
Apesar de várias explicações dadas aos fenômenos, as visitas de naves extraterrestres, as missões do projeto Gemini não pararam. Charles Conrad fez parte de uma das Gêmeos lançadas e em 1966 ele descreve como se fossem pequenos vagalumes e, a partir daí, como sempre, vai ter duas versões, o que os astronautas realmente veem e o que eles dizem que acreditam ter visto, e é claro, por parte da NASA. Nas últimas décadas do século XX, e com as bases estabelecidas pelos programas espaciais anteriores, a corrida para conquistar o espaço avançou a passos largos, assim como os encontros que os astronautas pioneiros tiveram com OVNIs. Alguns dos astronautas que faziam parte do projeto Apollo relataram avistamentos de objetos desconhecidos ou ruídos estranhos. O objetivo da missão Apollo 10 era sobrevoar a superfície da Lua a uma distância de 15 mil metros, para preparar o caminho para a próxima missão histórica, a Apollo 11. Durante aqueles momentos, eles passaram pelo lado oculto da Lua e testaram o que deveria ficar sem comunicação por um tempo. O que os dispositivos registraram naquele momento foi realmente incomum. Essa música parece vir do espaço, não? Tá ouvindo esse assobio? Ouve? Parece uma música de outro mundo. Na missão Apollo 10, os astronautas Stafford, Young e Cernan relataram um fato curioso. Eles fizeram uma gravação de alguns sons que registraram. Na época, a gravação foi escondida, mas recentemente foi liberada. Era uma espécie de música, uma música estranha que eles não conseguiam decifrar. Certamente não era uma música conhecida na Terra. No final, a explicação da NASA veio como muitas outras para desacreditar a situação, dizendo que eram interferências, mas de qualquer maneira o mistério permanece, porque não se sabe exatamente o que foi gravado. Mais tarde, aconteceria a missão histórica. Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a exploração espacial e para a presença de testemunhas inesperadas. Já na Apollo 11, a nave estadunidense que pousou na Lua, os astronautas testemunharam esses objetos desconhecidos. Anos depois, Aldrin contou que viu uma nave desconhecida, também na mesma área, como se estivessem sendo observados. Nessa primeira alunissagem, os astronautas testemunharam uma coisa que não era da Terra. Essas declarações foram negadas pelas autoridades da NASA, como costumam fazer em casos como esses. No entanto, eles nunca mais programaram missões tripuladas à Lua. 3, 2, 1. Ignição ativa e operante. Será que não é seguro ir à Lua porque estamos sendo observados? E não por seres humanos, mas por seres de outros planetas? Nas últimas décadas do século XX, com as bases estabelecidas pelos programas espaciais anteriores, a corrida para conquistar o espaço avançou com passos gigantescos. Assim também como os encontros que os astronautas pioneiros tiveram com OVNIs. E embora as agências governamentais oficiais tenham se empenhado em silenciar esse fenômeno, vários astronautas não puderam ser calados. Edgar Mitchell foi um astronauta que fez parte da tripulação da missão Apollo 14. Sua história é uma das mais fascinantes no mundo da ciência espacial. Em 5 de fevereiro de 1971, a terceira das missões Apollo, que conseguiram pousar na superfície da Lua,
foi realizada levando a bordo o astronauta Edgar Mitchell e um dos pioneiros da exploração espacial, Alan Shepard. Os dois astronautas conseguiram estabelecer o recorde de maior permanência e exploração na superfície da Lua, passando mais de 33 horas realizando experimentos e observações. No entanto, Mitchell não ficou famoso só por causa da missão lunar. Uma das suas declarações mais lembradas foi quando ele disse que o governo dos Estados Unidos tinha provas da existência de extraterrestres, mas que essas provas foram encobertas sistematicamente. O astronauta Edgar Mitchell, impactado pela viagem que fez, descreveu uma conexão muito diferente entre sua vida, a natureza e, derivado dessa experiência mística que ele também sentiu, fundou uma organização para compartilhar a experiência com suas próprias palavras, o que ele tinha vivido. E para tentar explicar a amplitude de estar conectado, como ele descreve, com o universo como um todo. Dá para acreditar no que estamos vendo? Edgar Mitchell será lembrado como um pioneiro da exploração espacial, mas também como um homem que abriu caminho para a verdade sobre os encontros entre OVNIs e astronautas. Um caminho que muitos dos seus colegas da Estação Espacial Internacional continuam seguindo. O astronauta Leroy Chiao é um dos astronautas que participou de mais missões. Ele participou de 4 missões e teve a oportunidade de testemunhar e descrever que via luzes estranhas em forma de fileira. E depois, na tentativa de encontrar uma explicação, ele chegou a dizer que eram as luzes da Terra, as luzes de um navio, por isso as viu em formato alongado. A cúpula da NASA indicou que esse avistamento poderia ser atribuído a efeitos ópticos normais produzidos pelas próprias luzes da Estação Espacial Internacional. No entanto, um objeto estranho, com uma forma muito similar, causou grande controvérsia entre cientistas de várias universidades pelo mundo. Em outubro de 2017, acredito que foram feitas as primeiras observações do Oumuamua. Inicialmente acreditava-se que era um cometa, mas quando perceberam que não havia emissões de poeira ou gelo, ficou evidente que se tratava de algo anormal. O objeto tinha dimensões de 400 metros de comprimento, 40 metros de largura, uma superfície completamente avermelhada, girava rapidamente e tinha uma trajetória caótica. Os primeiros a observá-lo foram o projeto Pan-STARRS, da Universidade do Havaí, que naquele momento o batizaram de Oumuamua, mensageiro de longe que chegou primeiro. O que mais confundia os cientistas eram as mudanças de velocidade e trajetória desse mensageiro misterioso. Seu percurso foi acompanhado e analisado a partir da Terra durante 3 noites. Através da Universidade de Harvard e da Smithsonian nos Estados Unidos, os astrônomos Glenn Beck e Loeb conduziram estudos relevantes e concluíram que se tratava de um artefato artificial, muito provavelmente enviado por uma civilização alienígena até as proximidades do nosso planeta para nos observar. E imediatamente, quando essa notícia foi divulgada, causou uma grande agitação internacional devido às características desse objeto celeste. O Oumuamua foi o primeiro objeto que não se originou do sistema solar. Em outras palavras, era um objeto que veio de fora e, portanto, era um objeto que precisava ser estudado bem de perto. Após 3 noites, o Oumuamua desapareceu de vista. Será que fomos capazes de receber a mensagem que ele queria nos deixar? Será que todos esses OVNIs cilíndricos, enviados há décadas por alguma civilização, são tentativa de nos dizer alguma coisa?
Em 1958, um astrônomo mexicano conseguiu capturar com seu telescópio um charuto voador. Ele foi chamado assim porque tinha a forma exata de um charuto voador, de um cilindro. O testemunho dele se soma à grande quantidade de casos documentados desses objetos em forma de cilindro, em forma de charuto. As espaçonaves, em forma de cilindro, não estão apenas próximas da estação espacial, mas também aparecem na atmosfera terrestre. Por que, então, a NASA nega a existência delas? Em 2014, o rover Curiosity conseguiu capturar na atmosfera de Marte um objeto em forma de cigarro ou charuto. Isso é muito importante, porque aqueles que conseguiram ver essas imagens afirmaram que se tratava de um objeto decolando do planeta Marte. Isso significa que a NASA conhece a origem dessas naves? Gary McKinnon é um hacker inglês que conseguiu invadir 97 computadores da NASA, considerado um dos ataques cibernéticos mais importantes tanto para a milícia americana quanto para a área de pesquisa espacial. Ele afirma ter encontrado 4 pastas e nessas 4 pastas conseguiu detectar a presença de uma fotografia não processada, onde se vê um objeto voador não identificado em forma de charuto. OVNIs cilíndricos, como que vigia de perto a Estação Espacial Internacional. Oleg Artemiev é um astronauta russo que também teve a oportunidade de gravar em vídeo ou fotografar esses fãs. E ele fotografou ou gravou em vídeo um objeto em forma de cilindro, em forma de charuto. Essa testemunha se junta à grande quantidade de casos, tanto por parte dos astronautas americanos quanto russos. Esse fato não é suficiente para descartar a possibilidade de se tratar de reflexos ou efeitos ópticos? Ao silêncio natural da NASA diante desse tipo de situação, somou-se a misteriosa desconexão das câmeras da estação espacial. Será que estão ocultando a verdade? Em 10 de outubro de 1967, entrou em vigor esse Tratado das Nações Unidas que acabou se tornando a base do direito internacional em relação às atividades e princípios que podem ou não ser realizados no que a ONU chama de espaço ultraterrestre, comumente conhecido como espaço exterior. Em janeiro de 2020, foram estabelecidos protocolos muito específicos para considerar a presença de astronautas extraterrestres, seres de outros planetas que nos visitem, os quais devem ser considerados com os mesmos direitos e leis que os humanos em relação à sua proteção, bom estado físico, mental e sua presença em nosso planeta. Além disso, o tratado obriga que qualquer encontro com uma civilização alienígena por parte de um astronauta seja primeiro informado e relatado às Nações Unidas antes de qualquer governo ou organização mundial. Os astronautas são considerados pela ONU como embaixadores da humanidade no espaço exterior. Eles são solicitados a ter um bom comportamento e atitude impecável, pois de uma forma e de outra estão representando a espécie humana. Existe um artigo muito interessante do advogado Andrew Hawley, publicado em 1953. Sua ampla experiência como jurista, bem como vice-presidente da Associação Internacional de Astronautas, o levou a considerar os extraterrestres como pessoas que devem ser regidas pelas mesmas leis que as pessoas da Terra e que devem ter todos os direitos à vida e serem protegidos de danos. Além disso, fica registrado que o ser humano possui e é dono do planeta Terra, juntamente com o espaço circundante, de modo que nenhuma civilização extraterrestre possa legalmente reivindicar a apropriação de qualquer uma dessas áreas.
Tudo isso levanta a questão se realmente existem protocolos sérios que atendam às expectativas diante de um iminente contato extraterrestre. Por sua vez, parece que os OVNIs sempre estiveram interessados em nós em busca da paz. Ou não. Faço essa pergunta porque uma das situações mais estranhas que ecoaram nos últimos anos foi a falha do teste do foguete Falcon 9, pertencente à renomada empresa SpaceX. No primeiro dia de setembro de 2016, em Cabo Canaveral, a empresa SpaceX realizou os primeiros testes do Falcon 9. Pela primeira vez, uma empresa privada ousou lançar um satélite de banda larga ao espaço. Só que, infelizmente, o foguete explodiu, frustrando assim a primeira tentativa das empresas privadas de implementar seus satélites no espaço. As primeiras conclusões indicaram que algum defeito fez o tanque de combustível explodir. No entanto, um vídeo mostra um estranho objeto sobre a plataforma de lançamento momentos antes da explosão. As evidências são contundentes. O que cruzou perto do Falcon 9 era um Fanny. Até mesmo o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, afirmou por meio de suas redes sociais que sua equipe não descartava a possibilidade de ter sido um OVNI a causa do desastre. Ele declarou ter ouvido um som estranho no lançamento e, inclusive, não descarta a possibilidade de uma questão desconhecida. Talvez uma nave extraterrestre tenha se envolvido nesse acidente, nesse desastre. Será que aquele flash foi causado pelo OVNI? Será essa a causa da explosão da nave da SpaceX? E então, quais são as verdadeiras intenções do objeto cilíndrico que vigia tão de perto a estação espacial? Essa incógnita causou tanta repercussão que chegou até a NASA. Na NASA, aproveitando as redes sociais, eles iriam ter uma reunião com cientistas e o pessoal técnico. E aí disseram, vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas. Podem perguntar. E nós aproveitamos. Durante o ano de 2022, os responsáveis pelos projetos da NASA, acompanhados por cientistas especializados, programaram responder publicamente às perguntas dos internautas. Foi nesse momento que eu e minha equipe tivemos uma ideia. Propor à NASA que respondesse sobre a presença do estranho cilindro diante da Estação Espacial Internacional. Ele diz, poderia nos dizer, por favor, quais informações a NASA tem sobre o que parece ser um objeto cilíndrico? Vocês lembram que, junto com minha equipe, decidimos nos coordenar para que a NASA não pudesse ignorar a pergunta sobre o OVNI em forma de cilindro que aparece perto da Estação Espacial Internacional? Pois bem, o evento que pretendia esclarecer dúvidas e gerar uma aproximação entre os cidadãos e a agência espacial mais importante do mundo acabou gerando mais desconfiança e incerteza. Vamos responder mais 3 perguntas de cima para baixo e encerramos? Temos uma direcionada ao Thomas. Ele diz, poderiam nos dizer, por favor, quais informações a NASA tem sobre o que parece ser um objeto cilíndrico? Também pergunta se atualmente existem imagens ou vídeos na base de dados da NASA com relação aos OVNIs. A próxima é também sobre um OVNI. Se eles enfatizam nas redes sociais, nós ouvimos. Só gostaria de dizer que não tenho a competência de responder a cada uma dessas perguntas porque, francamente, eu não sei o suficiente. Eu só posso agradecer pela empolgação e interesse de todos e pedir um pouco mais de paciência enquanto chegamos a uma solução que seja muito mais escalável e possamos responder perguntas específicas. Mas como eles não têm respostas para algo que acontece ao redor das espaçonaves há décadas?
Será que não queriam responder? Será que não sabiam o que responder? Na NASA, de certa forma, eles não podem revelar a todo o público a verdade. Mas, ao terem essas evidências, e nas diferentes transmissões da Estação Espacial Internacional, surge uma dúvida. Quando existe essa dúvida, é preciso investigar. Como? Olhando para o céu. Não sabemos. Essa foi a resposta que obtivemos diante da insistência da minha equipe e de centenas de cidadãos ao redor do mundo que queriam saber a verdade sobre o OVNI cilíndrico. A NASA está dizendo a verdade ou eles estão só seguindo a tradição dos governos de esconder informações? O que é e o que faz esse OVNI cilíndrico? Eles dizem que não sabem. E nós só temos mais 7 anos para tentar desvendar esse mistério. Está previsto que quando terminar a vida útil da estação espacial, ela vai cair no Oceano Pacífico, em um lugar chamado Cemitério das Naves. Lá repousam, no fundo do mar, os restos de inúmeras missões de naves espaciais e satélites que participaram da exploração do espaço. Desde que foi lançada em órbita em 1998, a Estação Espacial Internacional, foram realizados mais de 3.000 experimentos científicos. Um dos maiores feitos da humanidade na corrida espacial. Para a época, foi o conceito mais revolucionário que foi divulgado e até contribuiu para avanços tecnológicos, não apenas para a ciência, mas também para os instrumentos que usamos em nossas casas hoje em dia. Existem várias razões pelas quais a Estação Espacial Internacional deixará de funcionar. Uma das principais é que a NASA argumenta que as explorações espaciais no futuro serão realizadas por empresas privadas. Infelizmente, todos os avistamentos fotografados ou vídeos que vieram da Estação Espacial Internacional serão encerrados em 2030. E o que eu penso é que esses cilindros, na verdade, são naves-mãe de vigilância e, inclusive, essas são as razões pelas quais o projeto na Estação Espacial Internacional terminou. Não tanto por aspectos orçamentários do próprio programa espacial, mas pelo medo que os astronautas que chegaram à Estação Espacial Internacional tiveram. Talvez, nos poucos anos que restam para a Estação Espacial Internacional, possamos conhecer a verdadeira opinião que a NASA não soube ou não quis nos dar sobre o OVNI cilíndrico quando perguntamos diretamente a eles. Talvez as respostas cheguem quando uma nova era de conquista espacial começar. Será que essas futuras naves de turismo espacial serão visitadas pelos OVNIs que vigiaram de perto a Estação Espacial Internacional?